E passo a apresentar o Duarte Manuel Freitas, doutorado em História, na especialidade de Museologia e Património Cultural pela Universidade de Coimbra. Atualmente é professor auxiliar no Departamento de História, Artes e Humanidades da Universidade Autónoma de Lisboa. Colabora em diferentes unidades de investigação e atualmente é membro integrado do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e do Centro de Investigação em Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa. O Duarte vai apresentar a comunicação da garagem ao Museu Machado de Castro, retalhos da vida da Capela do Tesoureiro de João de Roão. Obrigada, Duarte. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou ler a minha apresentação. Se houver alguma questão que queiram colocar em privado ou em público, estejam à vontade. Eu quero esclarecer todas as dúvidas que possam existir. A excepcionalidade do Museu Machado de Castro, para quem não se conhece, em Coimbra, não advém somente dos objetos históricos que expõe, destacando-se neste aspecto a importante coleção de retábulos e escultura em pedra. A elasticidade temporal do seu complexo arquitetónico, com remanescências dos diferentes rostos que a cidade de Coimbra adquiriu ao longo de mais de dois milénios, fazem dele um caso de exceção no panorama museológico português, contendo a maior concentração de monumentos nacionais agregados a uma só estrutura espacial. Do bloco edificado in situ, atenda-se à presença do monumental criptopórtico romano do Fórum de Aimínio, do século I, já da era da cristandade, do Palácio Episcopal, construído com construção iniciada no século XII e com uma reforma programática dos finais do século XVI, patrocinada pelo bispo Dom Afonso de Castelo Branco. E podemos ver a famosa loja atribuída a Filippo Terzi. Das construções medievas do século XI e XII e proto-barrocas do tempo religioso da igreja de São João da Almedina, tudo isto agrega o bloco in situ. Mas para além desse bloco foram transladados e adoçados a este complexo várias componentes arquitetónicas edificadas noutros pontos da urbe, datada dos finais do século XVI e inícios da centúria seguinte. Vejamos, por exemplo, os dois pórticos provenientes do mosteiro de Santa Ana das Cónegas Regrantes de Santo Agostinho Calçadas. Vejam, por exemplo, o pórtico principal do Colégio de São Tomás, pertencente à Ordem dos Dominicanos, situado na Rua da Sofia. Veja-se, por exemplo, e o nosso objeto de estudo, a monumental Capela do Tesoureiro, ereta originalmente no templo da referida congregação. Tais aplicações arquitetónicas de salvaguarda patrimonial, ocorridas desde os primórdios do espaço museológico até aos finais da década de 1960, assentam na necessidade de gerar novos contextos a elementos purgados do seu edifício matricial, por não constarem nos planos de reconversão mais propícios à atualização das matrizes funcionais e ao emprego dos novos programas estilísticos. Apesar de preteridos, a sociedade conferiu-lhes um significado histórico-artístico como portadores de um sentido de pertença que o coletivo assume como importante não perecer, ao mesmo tempo que enceta mecanismos tendentes à sua preservação. A passagem destes espécimes para o museu foi tida como um passo mais coerente para a sua salvaguarda e a exigência de uma exibição célere e condigna levou a exteriorizações com maior ou menor grau de criticismo por parte da opinião pública. Com a presente conferência, almejamos compreender as vicissitudes passadas pela Capela do Tesoureiro até chegar ao espaço museológico conimbricense. Erguida no final do século XVI na igreja do convento de São Domingos, situada na Rua da Sofia, esta obra arquitetónica e escultórica da autoria de João de Roão sofreu as atribuições de um templo que ficou inacabado. O projeto quedou-se somente pelas capelas da cabeceira e parte do transepto. Na capela colateral, do lado do Evangelho, estabeleceu-se um retábulo em pedra de fino lavor, dedicado à Assunção da Virgem, construído sob o patrocínio do tesoureiro da Sé, Francisco Monteiro, daí a designação recorrente de Capela do Tesoureiro. Esta é uma das obras-primas do normando João de Roão, que imprimiu os seus dotes escultóricos e arquiteturais no levantamento da abóbada e no retábulo da Assunção.
Os trâmites da encomenda encontram-se devidamente documentados, quer na sua origem, em 1558, até às proximidades do seu término, em 1565. Sob o romano da abóbada que fiz da ventagem, segundo as palavras do próprio João de Roão, em documentação assinada por ele, ergue-se um retábulo pela proporcionalidade e harmonia do receituário clássico que detém na figura de Nossa Senhora o seu ponto central. A parte inferior desenvolve-se a partir de um banco onde assenta uma pedrela, com bustos em meio relevo dos apóstolos evangelistas e se erguem 4 colunas coríntias de fusto estriado. No quadro da Assunção, a Virgem encontra-se ladeada por anjos músicos e elevada por um anjo colocado aos seus pés, onde os 11 apóstolos dispostos embaixo, à volta de um túmulo vazio, num espaço onde se promenorizam marcada em 3 voltas perfeitas. Ainda no patamar médio, flanqueiam a cena principal de 4 nichos para suporte de esculturas, do lado direito São João Batista, São João Evangelista e do lado esquerdo São Tiago e Santo António, embora só chegasse aos nossos dias a estátua de São Tiago. A parte superior dedica o campo central à coroação da Virgem, inserida num arco abatido. Nas laterais colocam-se as esculturas de São Pedro e São Paulo, com um remate do retábulo em cruz a efetuar-se a partir de um frontão triangular encimado por uma cruz. O Calvário que viveu esta obra constata com o reconhecimento da sua excepcional qualidade por parte da historiografia portuguesa e estrangeira, bem como pelo próprio Estado português, sendo elevado ao estatuto de Monumento Nacional em 1910 e reconfirmada tal categorização em 1923. Da antiga Igreja dos Dominicanos, redefiniram-se desde 1834, como sabemos, data da extinção das ordens religiosas masculinas, as femininas foram ao longo do tempo, até à década de 1960, constituíram-se áreas funcionais de fundição, serrilharia, fábrica de massas, alquilharia, depósito de carvão, armazém de vinhos e garagem de autocarros. Em resultado destas atividades, várias esculturas da Capela do Tesoureiro foram roubadas, outras significativamente mutiladas. As fendas da rica abóbada em caixotões ameaçaram desabamentos e o retábulo da Assunção tendeu para a elegibilidade, dada a corrosão da pedra ançã, a pedra calcária típica ali da zona de Coimbra, mais propriamente das pedreiras de Portumos. As manifestações contra a dilapidação do antigo espaço religioso, e em particular da Capela do Tesoureiro, fizeram-se sentir através da imprensa escrita, numa temática que, desde cedo, extravasou o contexto regional, chegando aos títulos nacionais. António Augusto Gonçalves, primeiro diretor do Museu Machado de Castro, equipara o labor de Roão a um trabalho grandioso, estou a citá-lo, cujo estado de abandono e assolação constitui um documento deprimente para a cidade, como tantos outros que levantam rusticados protestos da parte dos amadores e cultores da arte. A singularidade do recinto não passou despercebida nos compêndios de autores estrangeiros, como Albert Alve, a enaltecer e reproduzir em desenho o trabalho decorativo das abóbadas, julgando-as dos melhores exemplares existentes no país. No mesmo sentido, se encontra a opinião do conhecido arquiteto francês Lucien Magne, espelhada na obra d'École de Pierre, em 1913, onde menciona as características tipicamente francesas dos ornamentos esculpidos dos caixotões da Capela do Tesoureiro. Da especificidade do tempo, estou a citá-lo, atuellement transformé em un remise à voiture, o autor não deixa de manifestar que un meilleur ressort mériterait. Já em 1947, António Nogueira Gonçalves sublinha o estado de conservação. E passo a citar, não podia ser pior. Por um lado, alberga uma garagem de caminhonetas de carreira. Por outro, ameaça próxima a ruína. A Capela do Tesoureiro já se encontra fortemente escurada e a sua ruína acarretará a das outras capelas. Salvo que puder constituir espécimes de museus, tem de ser abandonado ao destino que o proprietário lhe queira dar. Os proprietários da antiga igreja de São Domingos tentaram, por diversas formas, desfazerem-se do retábulo a partir da venda a terceiros ou solicitando a compra por parte do Estado português com vista à sua montagem no Museu Machado de Castro, numa pretensão ocorrida em 1916 e depois mais tarde
1923. A máquina estatal das obras públicas do Estado Novo, tão diligente no restauro de monumentos nacionais que enalteciam os períodos áureos da história pátria, pouco ou nada fez até aos inícios da década de 1950. Os predicados artísticos e estilísticos da obra ruanesca não entusiasmaram a historiografia de índole nacionalista, mostrando total passividade perante a visível distribuição do complexo dominicano. O constante pressing da opinião pública levou à atuação efetiva por parte da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, obrigando os proprietários a efetuarem obras de conservação e consolidação da abóbada. Em 1958, um artigo publicado no Diário Ilustrado, no Diário de Lisboa, acentuou o criticismo sobre o estado de conservação do templo, considerando, e passo a citar, uma vergonha que nos rebaixa perante o turista estrangeiro, tão ávido de monumentos e precisamente por se encontrar num local onde partem carreiras de caminhonagem pertencentes a várias empresas. E continua. É claro que não pretendemos que o templo seja concluído pela importância avultada que importaria, nem que saia à empresa de caminhonagens, deixando o imóvel abandonado. O que desejávamos era solicitar às entidades competentes que retirassem dali o que tem valor artístico e recolhessem em lugar próprio e depois aproveitassem o edifício, modificando-o para o fim que entendessem. Poupe-se o que nos resta do nosso património artístico e evitem-se os maus juízos que a nosso respeito possam fazer os estrangeiros que nos visitam. A solução proposta no artigo coincide com a ação da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais numa operação totalmente custeada pela empresa proprietária da garagem de autocarros alojada na antiga igreja de São Domingos. Primeiramente, programou-se instalar a capela num novo edifício religioso a edificar na cidade, ao mesmo tempo que se procedia ao desmantelamento, em 1964, com as cantarias a serem recolhidas nos terrenos de um antigo matadouro. A falta de verbas necessárias por parte da Diocese para construir o tal templo, a que acresce o manifesto desinteresse dos dirigentes daquela perante um retábulo completamente mutilado, em mau estado de conservação e sem condições de servir ao culto, estão na base da renúncia ao projeto, o que levou a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais a procurar uma nova solução para a Capela do Tesoureiro. Os novos esforços concentraram-se numa eventual montagem da Capela do Tesoureiro no Museu Machado de Castro, na altura ainda Museu Regional. Apresentado a 3 de setembro de 1965, o projeto de reconstrução, no espaço museológico, da autoria do arquiteto Luís Amoroso Lopes, teve plena concordância do diretor Luís Reis Santos, ainda que este não deixasse de lamentar, às instâncias superiores e em entrevista ao Diário de Coimbra, a decisão prévia de retirada da abóbada e do respectivo recinto original. A escolha da área para a sua aplicação não suscitou grandes dúvidas, uma vez que os pátios internos, incluídos no bloco norte do museu, pouco ou nada acrescentavam ao conjunto do antigo Paço Episcopal em termos de originalidade e relevância artística. O levantamento da abóbada efetuou-se num espaço correspondente ao antigo saguão, devidamente enquadrada com o segundo pátio. Para além da montagem da obra de João de Roão, Luís Amoroso Lopes projetou o emprego de outros elementos arquitetónicos provenientes da antiga igreja de São Domingos. Uma pilastra e parte do arco da capela seiscentista do braço do transepto, uma coluna jónica e o respectivo entabelamento, com o intuito de evocar a disposição original do todo edificado e o seu elevado pé direito. As obras tiveram início a 18 de maio de 1966 e estenderam-se até aos primeiros anos da década seguinte. Mais do que se constituir num recanto aprazível do edifício, a partir da uniformização estilística dos vãos e o arrevelamento da área, o propósito de colmatar a falta de espaços para a exposição de acervo escultórico lapidar, em pedra, também se encontra assente nos atributos do segundo pátio, ao rasgarem-se 9 nichos nas galerias laterais e no uso do próprio retábulo enquanto escaparate privilegiado da estatuária da cintura de 500, completando as edículas que se encontravam vazias. Assiste-se deste modo à criação, manipulação de um contexto arquitetónico para enquadrar a estrutura no Museu Machado de Castro
imprimindo um caráter concordante com o espaço original, quer em termos formalistas, quer em termos anímicos, expressos numa espécie de alegoria ao locus matricial enquanto espaço inacabado e em ruína. Não se conservou a integridade do objeto artístico como peça única, uma vez que a sua utilização enquanto expositor de outros espécimes, ainda que concordantes em estilo e data, tornou-a duplamente descontextualizada e desprovida do conceito original, já de si esbatido pelas mutilações dos relevos e na ausência de grande parte da estatuária primitiva. Para terminar, e voltemos à atualidade. Na mais recente reestruturação do Museu Nacional Machado de Castro, a obra arquitetónica e escultórica do grande talento de João de Roão ganha um lugar privilegiado no discurso expositivo a partir da sua cobertura e inserção no interior da nova Galeria do Bloco Norte, incutindo-lhe uma posição predominante sobre o espaço, cuja dimensão e amplitude de um monumento dentro de 4 paredes nos faz lembrar a prática museográfica tão característica do Pérgamo Museu. Muito obrigado. Muitas graças.